Verificando a conexão foi aprovada e a gente volta com o Pleno News Entrevista em lives por aqui pelo Instagram, convidando vocês para fazerem parte aí dessa entrevista, que hoje eu tenho uma convidada muito especial e estratégica para o assunto que a gente vai abordar. A gente hoje vai falar sobre um tema preocupante, que tem sido uma estatística triste, e a gente tem aí que conversar sobre isso para alertar, prevenir, orar por isso. Nós vamos falar sobre abuso sexual contra mulheres. Então, as mulheres presentes, as mães, todas as meninas da sala aqui, da nossa live, né, ou mesmo os pais, aqueles que têm essa preocupação com seus filhos, peço que vocês estejam bem ligados nesse tema. É um tema urgente. Não se trata apenas de algo que acontece em isolamento social, na pandemia, com toda esse confinamento obrigatório que a gente tem e que propicia, claro, que cria uma facilidade para esse tipo de problema, mas independente disso, a gente precisa falar do assunto, alertar, esclarecer, e o Pleno News, o seu Pleno News está aqui para poder esclarecer, ajudar, porque afinal de contas aqui a informação, a notícia e a entrevista é de verdade, tá bom? Hoje nós vamos entrevistar a querida, a mulher que contribui muito, já vem contribuindo com seus livros, palestras, e hoje ela vai estar aqui com a gente para falar, que é a pastora Elisete Malafaia. Isso mesmo. A nossa querida esposa do pastor Silas Malafaia, e que vem com o seu conteúdo, o seu conhecimento, agregar aqui com a gente. Vou ver se ela já está por aqui, que eu combinei com ela, para a gente já estar começando essa live. Por que eu fico tão preocupada? Porque aqui 1 hora de live acaba rápido, ainda mais para esse assunto. Então eu vou perguntar, pastora Elisete está presente? Pode dar um alôzinho aí para eu poder te convidar? E aí a gente entra ao vivo aqui, já estou ao vivo, né? Quem sabe faz ao vivo. E aí a gente fala sobre esse assunto. Vamos ver se ela acena, porque aqui eu não estou localizando. Tem muita gente, tem gente até que está pedindo para entrar aqui para compartilhar a tela. Olha, gente, nesse momento a gente não vai compartilhar a tela com nossos seguidores, com nossos leitores. Hoje é a convidada. A gente marcou, temos uma live 16 horas e temos a live do Pleno também às 18 horas. Então a gente está incrementando. Opa, achei, ela acenou. Vai ser muito bem-vinda aqui, minha querida. Aguardando Elisete Malafaia responder e entrar. Vamos ver. Vocês estão me ouvindo bem? Opa! Olá, Virgínia. Boa tarde. Boa tarde aí para esse Boa povo bonito e tarde! abençoado. Deixa eu aumentar meu volume. Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem, tá me ouvindo? Agora é aquela hora dos ajustes técnicos, né? Tá me ouvindo Aqui eu tô bem? te vendo bem, te ouvindo bem. Tá tudo ok. Que ótimo! Então tá. Seja muito bem-vinda. Gente, ó, Prazer é eu meu. estou no estúdio do Pleno News. Vocês estão vendo que a gente tem uma marca aqui. É um estúdio onde a gente grava de TV, a gente grava entrevistas. Então, estou sem máscara porque eu estou no estúdio, né? Não estou com equipe, não estou com ninguém, então é preciso sempre esclarecer isso. E a pastora está na Eu casa tô em dela também. casa. Aí a gente pode passar um batonzinho, né? Pode, isso aí. Não é porque tá em Eu casa que não se arruma, né? Tem que se arrumar. Não, eu É costumo verdade. colocar um batom antes de vir É. trabalhar e boto a máscara. Eu falo, gente, eu coloco o batom pra quê? Você tem que usar máscara. Mas, enfim, é o costume. Bom, eu já havia te apresentado, né, para o pessoal. Quero que todo mundo participe aqui, que já falei do tema, mas a gente vai dar um reforço agora. Como eu disse, eu estou hoje com o privilégio de entrevistar a pastora Elisete Malafaia, né, que além de psicóloga, ela é formada em psicologia, em teologia, trabalha com
a terapia de família, já tem essa experiência. É escritora, tem os livros dela, trabalha com palestras e especificamente com o público feminino, né? Em Sim, é sua maioria verdade. Uhum. feminino. Tá casada, muito bem casada com as Cecília Malafaia, há 40 40 anos. anos. A gente precisa fazer outra live sobre isso, né? 40 anos de casamento. Passou rápido, parece que foi ontem, passa É muito rápido. isso. Que coisa. E aqui eu tenho que ela é mãe do Silas Filho, né? A Thalita, Thalita e a Thaísa, e já é avó de Maria Clara, do Miguel, da Radassa, do Silas Neto e da Helena. Ô, famíliazinha grande, já temos coisa 5 boa, netos. E minha neta hoje, maravilha. Maria Clara, está fazendo 15 anos. Já tenho uma neta de 15 anos. Ah, A que é a Maria Maria Clara Clara, tá hoje aqui. completa 15 Parabéns, anos. Maria Clara. Parabéns para ela. Um beijo para a querida. 15 anos, debutando, né? É, Então, pastora, obrigada pelo seu tempo. E eu já apresentei aqui, como eu falei, sobre um assunto que é importante, que sim. é o abuso sexual contra mulheres, algo antigo, algo que não termina, não acaba, e que nessa pandemia a gente tem aí umas estatísticas bem tristes apresentando casos que vão crescendo dentro da própria casa, onde a mulher, muitas das vezes, é ali subjugada, se torna refém e o abuso acontece. Mulher pode ser esposa, pode ser a filha, pode ser, enfim, mulheres, né? Num ambiente desse, mas mesmo assim, independente da pandemia, do isolamento social, a gente tem os casos que continuam Brasil afora, trazendo esse prejuízo. Eu queria, para começar, fazer uma explanação para o nosso público aqui, o seu e o meu, esclarecendo melhor sobre o que é violência sexual, para as pessoas entenderem do que se trata, esse panorama geral que abrange violência sexual. A vítima é obrigada a presenciar, manter ou participar de relação sexual ou contato físico não desejado. Não desejado. Também é violência sexual induzir a mulher a comercializar ou usar a sua sexualidade para se expor sexualmente na internet. Isso também está dentro da violência sexual. É violência sexual quando o homem impede a mulher de usar qualquer método contraceptivo ou que force a mulher ao matrimônio, à gravidez, ao aborto, à prostituição, mediante coação, chantagem, suborno ou manipulação. Pastora, quanta palavra é um panorama sinistro. Então, dito isso, onde a gente esclareceu o que é, eu sei que a irmã trabalha atendendo mulheres, né? E aí traz para a gente, traz né, para a superfície algumas coisas que às vezes a gente não está muito consciente que existem, que é a realidade. Infelizmente, a gente sabe que esse tema foi um tabu durante muitos anos, né? Era um tema que Uhum. não era falado e era um tema em que as mulheres tinham medo de falar, porque com medo de ser mal interpretada, mal entendidas. E graças a Deus, né? Porque hoje a igreja se despertou para esse tema, a sociedade se despertou para esse tema, quando algumas mulheres resolveram vir à tona, mulheres que eram conhecidas artistas, né? Modelos, começaram a falar. Aí também, dentro da igreja, muitas mulheres começaram a falar porque viram a necessidade. Porque, infelizmente, uma das maneiras de Satanás manter, né, o trauma na pessoa para que ela fique ali mantendo aquilo é através do silêncio. Só acontece uma cura na vida do ser humano quando ele fala, né? Quando ele expõe o trauma. E muitas vezes uma das táticas de Satanás
né, tem sido essa. Manter o silêncio, não só o silêncio na igreja, porque não era só na igreja que havia esse silêncio de mulheres, de crianças que eram abusadas. Até no mundo secular, você sabe disso, não é? Que foi Sim. realmente, de uns 10 anos para cá, é que quando as artistas começaram a falar, algumas modelos, algumas pessoas que Assumir, são, né? né, assumir e confessar, é que começou a vir à tona. Eu lembro quando a Xuxa confessou que ela foi abusada, É. né? Uhum. Americana, né? Meninas que faziam parte também na área de Olimpíadas, né? Como começaram a falar, quer dizer, pessoas que estavam em evidência. Exatamente. Aí muitas mulheres da igreja começaram a buscar atendimento porque viam que viviam uma vida infeliz, porque uma das táticas de Satanás é essa, Virgínia, manter o silêncio da pessoa. Porque quando ele mantém o Aprisionar. silêncio, ele aprisiona essa pessoa emocionalmente, espiritualmente, fisicamente, profissionalmente. Essa pessoa é um trauma, né? É uma experiência emocional intensa, muito desagradável, que causa distúrbios psíquicos, emocionais, na área É. espiritual, A gente vai interfere no falar sobre isso. casamento, interfere na área profissional, interfere na Uhum. sua intimidade com Deus. Olha como Satanás sabe, né? Por isso ele atua nessa área, sabe, da violência, principalmente contra a mulher, porque não é só a mulher que sofre violência, não. Eu já atendi muitos homens, né, que também sofreram violência, muitos Olha, meninos que quando eram pequenos. interessante. É, não é Aham. só a mulher que sofre. Hoje tem muitos homens vindo conversar e falar: olha, eu fui abusado sexualmente, não por um homem, até por uma mesma mulher. Você sabia disso? Por babás. Eu já atendi muitos meninos que foram abusados, meninos e meninas A abusados pelas gente tem babás. conhecimento de filmes que contam alguns relatos verdadeiros de homens Sim, que foram de abusados. professores que foram abusados, né? É. Eu estou me Inclusive, lembrando aqui, estou me lembrando, exatamente. porque Não o é abuso, incomum. a gente quando pensa Aham. assim de violência sexual contra a mulher, é só do marido, não. Quantas crianças são abusadas sexualmente por alguém da família, às vezes um parente próximo, o melhor amigo, né? Então, a gente tem que Uhum. englobar essa violência sexual contra a mulher, contra o ser humano, porque eu já atendi, como eu te falei, vários rapazes que foram abusados e começaram, né, a atuar nessa área da sexualidade de uma maneira totalmente doentia. E eu Deturpada. sei como Satanás atua nessa área, porque a área da sexualidade é uma área íntima do ser humano. E olha que coisa interessante. A área sexual atinge as 3 áreas do ser humano. Atinge a área emocional, a área física e a área espiritual. Então, são 3 áreas que atuam no ser humano no todo. Por isso que Certo. Satanás, sabe, joga pesado nessa área, de marcar uma criança muitas vezes dessas 3 áreas, Uhum. porque sabe que se não houver uma cura interior, se não houver uma restauração, vai afetar essa pessoa. E muitas vezes, infelizmente, a gente conhece alguns casos, não são todos, mas onde acontece um ciclo repetitivo. Aquele que foi abusado, muitas vezes inconsciente, eu não vou dizer que é consciente, é inconsciente, Certo. ele repete o mesmo ato que aconteceu com ele. É por isso que Uhum. a gente tem que dar um basta nisso. É por isso que é importante quando a pessoa fala. Quando ela quebra o silêncio, ela quebra, isso é muito lindo no mundo espiritual, ela quebra a legalidade de Então, Satanás pastora, sobre a vida daquela pessoa, sabe? Isso é muito importante. Fala, Virginia. eu vou fazer aqui uma pausa e vou pedir para quem estiver nos assistindo, você que está aí assistindo essa entrevista, se você tiver alguma pergunta, se você Sim, quiser tirar alguma dúvida, se você quiser desabafar, se você quiser depois isso é muito procurar a bom. pastora, é É, importante que aqui seja um lugar também, não apenas de de esclarecimento, cura. mas de o primeiro passo para uma mudança, o primeiro passo Sim. para a busca de uma solução. E a pastora está dizendo uma coisa que é fundamental, que a palavra, quanto mais a gente elabora, Bora. né, quando mais a gente traz à tona, a gente consegue se conscientizar, reconhecer, assumir e buscar cura. Então, se você quiser, pode mandar aqui a sua pergunta, que a gente está visualizando ali, a gente pode, né, a pastora irá contribuir. Ok, pastora, tudo bem? Não, é muito importante, Virginia, porque o que o inimigo faz? Ele faz com que a pessoa
fique em silêncio. E o silêncio vai mantendo esse trauma, adoecendo essa pessoa. E aí ela se torna uma pessoa manipulável na mão dele. E é isso que a gente vê, porque uma das áreas que ele tenta atuar para a pessoa manter o silêncio é porque ela se sente culpada. Aí ele atua nessa área da culpa, que ele é arteiro nessa área, o inimigo, né? De atuar As na área da mentiras, culpa, né? da mentira. E ela fica alimentando, mas eu também sou culpada. E às vezes a gente sabe que não, que a criança tem uma Uhum. inocência, ela é levada, né, nessa situação. E o desejo sexual é inerente no ser humano, foi Deus que colocou. Então a gente tem que, quando eu atendo essas pacientes, e Elisete, mas eu ficava calada, eu falei, minha filha, você era uma criança, você era uma adolescente. E muitas vezes Não a gente sabe sabia. que o abusador ele tem os mecanismos de defesa para ir nessa criança, para manipular essa criança, né? Para manter essa criança no Uhum. silêncio, ou seja, o adolescente, e até mulheres adultas, você sabia disso? Porque existem muitas mulheres adultas, mas que têm uma dependência emocional muito grande. E elas se Sim, são tornam massa de reféns. manobra. Quando você vai no presídio, é muito incrível. Eu vou no presídio e eu converso com mulheres lá, adultos. Mas como é que você... Não, mas um vazio emocional que todos nós temos, que se não foi preenchido, né, por Deus, A porque muitas vezes carência. essa carência vem da infância, vem da adolescência, e na vida adulta continua essa carência. E se Deus não Uhum. preencher, essa pessoa é levada. Essa você vê mulheres que estão no presídio, que são mulas, que correm risco de vida carregando drogas, fazendo coisas, né, para amantes, para E se namorados, anulam se completamente. anulam, porque tem uma dependência emocional que surgiu lá na infância. E todos nós temos essa dependência emocional, né? E todos nós. É Uhum. muito interessante, Virginia, a gente entender isso. Nós, como seres humanos, nós nascemos Sim. com 3 vazios que são importantíssimos que sejam preenchidos. O primeiro vazio é o vazio da mãe. Então, é muito importante, nós que somos mães, a mulher que vai ser mãe, entender que ela vai ter que dar uma assistência a seus filhos, né? Muito importante, não vai ser babá, não vai ser outra pessoa para preencher, vai ser uma mãe, sabe? Até os 3, 4 anos dessa criança, que está formando a personalidade, sabe? A base do caráter. Então, esse vazio da mãe é muito importante, deve ser preenchido. O segundo vazio é o do pai. Do Como é pai. importante esse vazio do pai. E o vazio do pai é tão importante, Virgínia, porque olha que coisa Hum. interessante. É o pai que determina biologicamente o sexo do filho, porque o homem é XY, a mulher é XX. Então, o homem, quando entra com Y, ele vai determinar se aquele bebê vai ser menino ou menina. Olha como ele é determinante, biologicamente. E psiquicamente também. É o pai que determina a identidade sexual psíquica da criança, porque é o homem, é o pai que faz o corte do bebê com a mãe. Quando o bebê nasce, ele está em simbiose com essa mãe. O pai Uhum. entra para fazer esse corte. Então, ele faz esse corte definindo também a identidade psicossexual da criança. Então, vazio Muito da bom mãe, saber. vazio do Uhum. pai precisa ser preenchido. Ah, mas por algum problema, né? Nós somos seres humanos, nós não temos família perfeita, né? Não existe É. pai perfeito, né? Mãe perfeita, que não vai poder preencher perfeitamente. Mas se a gente deixar esse terceiro vazio, que é o vazio de Deus, preencher a nossa alma, pode ter certeza. Nós não vamos ser pessoas perfeitas, mas nós vamos ser seres humanos saudáveis, porque Deus tem o poder de preencher o vazio de pai e mãe que não foi Amém. preenchido por completo, né? Amém. Então a Isso. Bíblia é maravilhosa. É muito importante quando a gente entende isso, porque eu atendo N pessoas e não tem família perfeita, Virginia. Todas as famílias têm Não. problema. A gente vê que no Muda o Éden, aquele endereço só. casal, né? Aquele casal estava num ambiente de paz, num ambiente de harmonia, num ambiente onde tudo era certo. E eles não foram perfeitos. Você imagina depois do que surgiu o pecado, né? Então é aquilo. Não adianta ficar culpando pai, mãe, avô. Não, você se deixar Deus preencher o vazio dele, nós nos tornamos saudáveis, não perfeitos. Agora eu quero te E a fazer uma Bíblia é pergunta. linda. Quero te Ah, fazer uma pergunta. Eu estou até aqui com uma pesquisa do 13º Anuário Brasileiro de Segurança Pública. É uma pesquisa que fez uma análise sobre o ano de 2018. Eu puxei lá de trás, porque foram 66 mil vítimas de estupro no Brasil. E a maioria das vítimas eram meninas de até 13 anos, 53,8%. E esse dado ele se repete cada vez mais
entre menores. Quando a mulher é adulta, ela tem talvez uma capacidade, um esclarecimento Claro. de se comunicar e falar. Uma criança tem as suas limitações. Aí eu faço os primeiros questionamentos, aí, as primeiras perguntas para você. Quais seriam os sintomas, principais sintomas que os pais, os responsáveis deveriam ter com relação a uma criança que pode estar sofrendo abuso sexual? Olha, choro frequente, né? Certo. A criança vai se tornar irritadiça, né? A mãe não... Por que essa garota está irritada? Muitas vezes não quer ir para a escola, pode muitas vezes, né? Ou tem medo de voltar da escola para ir para Ou medo de casa. voltar, muitas vezes quer ficar só dentro do quarto trancada, vai começar a se tornar uma criança que não vai querer ter relacionamento com ninguém, né? Muitas crianças começam a ter problemas no físico, febre, dor na garganta excessiva. Muitas vezes ela pode reclamar da área genital dela. Então, a mãe É tem que estar interessante olhando. olhar as peças Eu íntimas, vou né? dar A um alerta calcinha. aqui, principalmente Tá. crianças que são criadas muito por babás. Eu já atendi, né, a algumas mulheres que foram babás, e vou te dizer, infelizmente se converteram depois, não eram cristãs, e algumas disseram: Elisete, eu abusei de algumas crianças, de bebê, né? E Uau. muitas vezes a gente sabe que isso é uma opressão maligna. E aí você vê, eu também. Aí você vai na história, elas também foram abusadas. Então, quando a Certo. criança começar a reclamar do seu órgão genital, mamãe está doendo, mamãe está me incomodando, começar a estar com cistite, criança tem que estar atenta. Né? Quando ela já não quer se alimentar, está tendo algum. E o detalhe é que a criança fica irritadiça, sabe? Ela começa a ficar Tá. resmungando o tempo todo, resmungando, reclamando, sabe? Então, tem que Uhum. começar a observar. Quando é adolescente, a gente começa a ver que ela fica com baixa estima, fica com, muitas vezes, né? Tem Perde o uma pessoa aqui costume, que está perde o sono. perguntando o que se faz para aconselhar adolescentes e para lidar com esse tipo de problema nessa fase da Não, adolescência. eu acho que todos os pais, sem, por exemplo, quem tem que dar banho nos filhos, né? Deve ser a mãe, né? Os pais. Mas Uhum. até o pai, sinceramente, dar banho numa menina. Eu atendi, vou te dizer, a gente vê tanta distorção, né? Eu atendi um homem Acredito. Uhum. e ele dava banho na sua filha de 7 anos. E ele já foi abusado. Esse cara era um militar. Ele foi abusado e ele me procurou pedindo socorro. Era um homem que era um cara presbítero de uma igreja. E ele veio falar, e a minha mulher nem percebe que eu estou tendo atração pela minha filha. Por que você vai dar banho numa criança? Você vai tocar na criança, né? Passar E de esponja, sabão. 7 anos? Olha só a inocência dessa mãe. Aí É. ele falou, e isso está me despertando. Ele já tinha passado por alguns problemas. Então, eu mesmo, assim, a mãe tem que começar a ensinar seus filhos pequenininhos a dar banho neles, ensinar eles a olhar o corpo e já ir falando, olha, no seu corpo ninguém deve tocar, né? Seu corpo é importante. Eu estou te ensinando aqui a você fazer a sua higiene Uhum. do seu corpo, mas na escola, aqui em casa, não deixe ninguém tocar no seu corpo. Né? Seu corpo é importante para Deus. Então, isso é um cuidado que nós, como mães, temos que ter e começar a ensinar para os nossos filhos. Hoje até tem cartilhas que já dão essa orientação para muitos pais. Né? Sim, campanhas, Então, cartilhas. isso, O então, isso é assunto não é mais importante. aquele tabu que a gente estava Não, falando, né? não. Foi Olha, quebrado, temos são três leis, campanhas, coisas. cartilhas. Sim. Virgínia, são três coisas que os pais têm que ensinar aos filhos. É dentro de casa que se aprende sobre sexo, não é na rua nem na escola, sobre sexo. São os pais, de acordo com a idade da criança, na linguagem da criança, na idade que ela tiver, os pais já têm que ir falando sobre essa área da sexualidade. Isso é muito importante. E mostrar que é algo que Deus criou, né? Que é bom, que é prazeroso, mas que é para ser usado e desfrutado na hora certa. Então, sobre sexualidade, quem tem que falar são os pais. Sobre morte, quem tem que falar também são os pais. É em casa que se aprende. Ótimo. Né? Hoje eu atendo adolescente, eu acho muito engraçado. E Jorge que fala assim, eu nunca fui no enterro.
eu não gosto de falar de morte. Eu falei, mas a morte faz parte da vida. Agora, nessa Foge, pandemia, nega, né? quer dizer, nessa pandemia, eu tenho assim, pessoas desesperadas, sabe? Meu filho, calma. Né? Quem tem o controle da vida, da morte é Deus, mas a morte faz parte da vida. Então, a gente tem que falar sobre morte, levar os filhos ao enterro. Você sabia que isso é importante? Essa garotada de hoje, essa juventude, A não saber vai ao lidar com a enterro. perda, né? Então, se você não vai ao enterro, você não sabe dar valor à vida. Porque lá no livro de Eclesiastes, assim, olha, é melhor a gente ir no enterro do que ir numa festa. Porque no enterro eu vou ver o que é minha vida, a finitude da Isso minha aí. vida. Eu vou começar a valorizar pequenos detalhes da minha vida. Tá? Eu vou começar a ver quão Isso, ótima importante é a referência. vida. Então, isso é no enterro que você vai ver. E eu conversando com vários jovens de algumas que eu atendi, não, nunca fui. Minha mãe não me deixa no enterro. Eu falei, gente, no meu tempo, no céu, acho que nós tempo, a gente pequenininha ia no enterro, né? Ia no cemitério. Então, a gente aprendia a viver, sabe o quê? A lei do desapego. Hoje, essa geração não sabe viver a lei do desapego. E isso adoece as pessoas. Então, falar sobre morte e falar sobre dinheiro, sobre finanças. É dentro de casa que se aprende a lidar É um com a área tripé. financeira. São 3 áreas que a gente vê quando o adulto chega para a gente que faltou na família. São áreas áreas estigmatizadas, né? A morte, o sexo, o dinheiro são estigmas. Como se Sim. eles fossem nocivos para a É. vida e você tem que ficar numa redoma de vidro e eles E são ficam de vitais para a fora. nossa sobrevivência, para a gente ser São. saudável, né, nessa terra. Agora, Então, é muito pastora, me fala importante. uma coisa. Achei ótimo, acho que a orientação parte daí mesmo, a mãe tem que ficar de olho, a questão de tomar banho, de trocar a roupa, né? A Os menina ser amigos, obrigada. quem chega em casa, com quem dorme. Aonde que tá? Exatamente, tudo isso aí Virgínia, eu já atendi necessário. pessoas que foram Sim. abusadas, que você disse assim, como é que pode? Como isso aconteceu? Eu atendi uma menina linda, inteligente, mas que não conseguia se relacionar com ninguém, namorava e não conseguia. Aí, quando ela veio para o atendimento, eu falei, o que aconteceu? Ela falou, Elisete, eu tenho 32 anos e eu nunca contei para os meus pais. Menina muito inteligente, sabe? E ela falou, eu guardo isso e eu percebi que agora eu preciso de um tratamento. Porque ainda há muita resistência, até na igreja, de pessoas, não é? De ir para uma terapia. Infelizmente, ainda há. Tá acabando isso, tá acabando. Já diminuiu bastante. Mas aí ela falou, eu tinha uma resistência, mas eu resolvi vir aqui. Aí ela falou, Elisete, o meu pai não tem ideia de quando eu era pequena, meu pai tinha uma loja na casa, assim, do lado da casa dele, e um homem que trabalhava com ele, o melhor amigo dele, que vivia na minha casa. E todas as vezes que o meu pai ia fazer um passeio, né, ia viajar para alguém, levava esse amigo. E eu era pequenininha, eu tinha 3, 4 anos, e meu pai me colocava atrás, no banco de trás, e esse homem ia do meu lado. E na trajetória do caminho, esse homem, sabe, abusava de mim. Usava os dedos para me bulinar, sabe? Para me aflorar. E o pai não via nada. E eu com 4 aninhos desesperada. E o pai e a mãe nunca descobriram, nunca perceberam. E quando aquela menina me contou isso, mas ela chorava muito, porque ela guardava aquele trauma. E inconsciente, não de maneira consciente, ela tinha raiva dos pais. Como que diz, por que meus pais nunca perceberam isso? Como é que meu pai nunca olhou para trás, nunca viu isso? Aí você vai tendo um monte de desdobramentos que vão criando outros transtornos, né? Transtornos. E aí... Era uma menina bonita. E aí ela focava nos estudos. Graças a Deus, ela canalizou bem essa mágoa para algo positivo, porque muitos canalizam para algo negativo e inconsciente repetem a mesma história. Uns vão para as drogas, outras vão para a área da prostituição, não é verdade? Outras vão para a área da compulsão, compulsão por comida, compulsão por compras, né? E vai, compulsão por pornografia, porque aí o inimigo, Virgínia, ele quer uma fragilidade nossa para ele entrar. Né? Ele quer uma porta aberta para ele entrar. Ele quer uma brecha. Opa, uma é brecha. aqui que eu vou. Não é nem porta, você falou, é brecha. E quando ele entra numa brecha, na fragilidade, que entra no ressentimento, da amargura, da frustração, da mágoa, né?
E a pessoa é Agora, cristã, tá ali. vou fazer outra intervenção que eu acho importante, porque Hum. você falou sobre um exemplo, e todo mundo que está aqui nos assistindo deve ou ter ouvido ou passado por exemplos assim, né? Infelizmente, a gente toca na ferida, mas é necessário, como a gente falou, trazer à Ô, luz, Virgínia, mas só um instantinho. Sabe por quê? fala, Porque o abuso sexual não é só a penetração, não. Eu tenho não, meninas que eu atendi com abuso sexual assim, o padrasto entrava no quarto e se masturbava em cima dela, né? uhum. Ele só É olhando, tudo ela que dormindo, envolve essa ela me falava assim, sexualidade. Elisete, eu ficava sem reação. Isso Uhum. marca. Eu ficava sem reação e vendo aquele homem se masturbando e ejaculava em cima de mim e depois ia Olha, embora. Isso causa um terror, porque as pessoas pensam que a violência sexual é só a penetração. Gente, não, não tem é. também, né, essa É violência sexual bulinar, que não tem precisa área de dos penetração. O seios, bulinar tem tem. Aham. várias áreas de tocar numa criança, até por palavras, sabe? Violência mesmo com Uma palavras, com sedução. obscenidade, com sedução. É. E isso marca, sabe, muito uma pessoa. Mas o que eu Fala ia aí. falar para você, para continuar o Ah, raciocínio, né? Que a gente está tocando em pontos importantes. Alguém aqui comentou, eu acho legal a gente voltar para isso, que é a possibilidade de isso estar acontecendo dentro de igrejas. Você falou um banco traseiro de um carro, prazer. com os pais na frente. E na igreja, a gente já ouviu de alguns casos, algumas pessoas aqui já colocaram aí escrito, né, nos seus comentários, e quando acontece na igreja? Eu estou perguntando, além de perguntar para a psicóloga ou para a pastora. Dá a sua Não, observação, por favor. eu li o livro da mulher do Rick Warren, a Ruth Warren, e ela falou que Continuar. ela foi abusada na igreja. Ela tinha 14 anos, né? Ela era filha de pastor, Uhum. e ela foi abusada num corredor da igreja. Não tinha culto, ela estava E teve andando na coragem de igreja. falar isso, né? Ela conta Colocar no isso no livro livro. dela. Ela falou assim, ela falou, e isso, olha só, isso levou ela para quê? Ela levou ela para a área da pornografia. É muito legal esse livro da mulher do Rick Warren, Ruth Warren, o livro dela. Ela fala que ela tinha 14 anos, ela foi abusada. Aí dali, olha, ela ficou com aquela mágoa, né? O rapaz tinha 19 anos. E aí ela foi ser babá, cuidar de criança. Daí ela começou, nos momentos que estava cuidando de criança, que estava ociosa lá, ela começou a fazer uso da pornografia. E aí ela ficou viciada em pornografia. Aí começou, a se enredou por uma vida toda errada. É bacana que ela conta até assim. E quando o Rick Warren veio, né, para casar comigo, eu me senti até uma mulher que não era nem capaz de estar casada com ele, mas o Espírito Santo Ou me traz, que é digna, muito né? legal. É que ela fala sobre uma experiência de perdão, o auto-perdão, né? E o perdão para o abusador. Porque uma das coisas que acontece, que Satanás se utiliza, Virginia, é isso. A pessoa não se perdoa, se culpa e fica culpando também o abusador. E Satanás atua E nessa área da fica com falta de aquela perdão raiz de para amargura. amargura, para deixar a pessoa mais para baixo e para não mudar o estilo de vida. Então é muito interessante. Então na igreja acontece. Eu já atendi meninas que foram abusadas, infelizmente, por pessoas, pastores, né? Por líder lá de adolescentes. Inclusive, eu vou Uhum. falar de uma situação que aconteceu na igreja do meu filho, saiu no jornal, e esse rapaz tá preso, está respondendo processo. Ele era o líder dos adolescentes, do coral dos Olha, adolescentes da igreja, e aí ele estava abusando de vários meninos. E olha que coisa interessante, ninguém poderia descobrir, porque ele era casado, parecia ser bem uhum. casado, não tinha filhos, né? E sempre envolvido ele e a esposa com os adolescentes. E depois se descobriu que ele fazia parte de uma rede de pedófilos. Né? E Que foi quem isso! descobriu. Olha que coisa interessante. Quem descobriu não foi o pai, os pais dos filhos que estavam na igreja. Foi um menino que estava na igreja, que os pais não eram evangélicos, e o pai começou a ver que todas as vezes que o menino estava no celular conversando e que o pai chegava, ele desligava. E quando ele desligava, o pai viu que era o líder do coral dos adolescentes. Os pais crentes via que era o líder do coral dos adolescentes, tá falando alguma coisa de igreja, tá falando alguma coisa. Mas esse Aí pai, que relaxam, não né? era cristão, percebeu, peraí, por que que ele desliga quando eu chego? Aí ele pegou, tirou uma cópia, mandou para a polícia,
se descobriu que ele fazia parte de uma rede de pedófilos, sabe? Que atua no mundo inteiro. E aí Uhum. rastrearam, descobriram horrores, descobriram a esposa. E a esposa, olha, é que às vezes há um mecanismo de negação na gente, a gente não quer ver as coisas, né? A esposa Uhum. realmente disse que não sabia, mas depois tinha a foto dele na casa dele, horrores com meninos. Meninos ali da igreja que eram aliciados, né? Que Ou começaram seja, nessa todos prática. E hoje estamos ele está preso, vulneráveis a isso, né? vulneráveis. Todos. Todo Adolescentes entre cuidado é 12 pouco. e 17 anos, né? Quer dizer, são meninos que são curiosos, são levados. Muitas vezes, eu já atendi um menino, esses abusadores, eles dão Sim, presente, eles dão dinheiro. isso, E dinheiro. muitos garotos hoje se tornam até garotos de programa que começou sendo abusado. Né? A gente sabe Sim. disso. Eu atendi, até na escola, eu tenho uma experiência de um atendimento de um garoto que eu atendi lá na igreja, um menino lindo, um menino muito bonito, e a avó que me trouxe ele. O menino foi na escola abusado por um professor e começou lá na escola, mas começou depois pelo Facebook. Aí a escola, os diretores descobriu que ele aliciava os meninos através do Facebook, ele dava festas na casa dele. E eu vou te dizer, esse menino chegou lá na igreja porque ele teve uma fissura anal enorme. O professor usava o garoto de todas as maneiras. Eu vou falar o que, quando eu cheguei, quando eu atendi o garoto, eu me comovi, eu falei, meu Deus, a que ponto chega o ser humano? Você sabe o que o professor fez com o menino? Ah, Penetrou o braço dele até aqui no menino. A mão até aqui. que O doença. menino chegou lá, sabe, arrasado. Um menino lindo, sentando. E eu falei, meu filho... Aí a avó veio, por quê? A avó falou, Elisete, eu que cuido dele. Esse menino já tinha um histórico, sabe? Porque eu vejo assim, ô Virgínia, eu sei que quando Deus tem propósito com alguém, o diabo vai fazer de tudo para interferir nesse propósito. E ele vai Amém, usar pastora, muitas vezes. Eu exatamente. digo assim, todas as pessoas que eu atendi, que foram abusadas, que passaram por traumas na sua história de vida, eu vejo que são pessoas que têm um potencial e o inimigo sabe disso. E ele vai fazer de Isso. tudo para marcar essas É uma pessoas, para guerra, é uma interferir guerra. no propósito. Então, eu quero até Uhum. dizer, se tem alguém aqui que está assistindo essa live, passou por isso, entenda que você é muito amado por Deus, Amado. sabe? Deus tem algo muito especial com você. Não deixe esse trauma, não deixe essa, sabe, essa mágoa, não deixe que a tristeza, não deixe que nada interfira nesse propósito, porque eu vi isso na vida das pessoas que eu atendi, sabe? Que elas se Amém. libertaram e elas são uma bênção hoje. E muitas vezes, ô Pastora, Virginia, eu vou Deus falar usa que eu isso para essas pessoas tô, curarem outras pessoas. eu tô emocionada, acredito que as pessoas Uhum. também, porque eu gosto de falar desses É. assuntos Mas tem que que ser às vezes a falado gente mesmo. faz vista grossa, a gente Não ou não pode. percebe ou não orienta. Então, eu fico emocionada de ver como não apenas as pessoas podem ser ajudadas por uma terapia, mas como Deus pode transformar essas pessoas. Com Então, certeza. E aqui, Deus todo mundo usa que para está, transformar em bênção. usa, usa. Então, Olha, agora eu queria que a psicóloga falasse quais são, então, os cuidados que devem ser tomados para este ambiente eclesiástico, dentro da igreja. Como ficar de olho, em que se deve ter atenção, prevenção, uma fala para os pais e para os adolescentes. bom, tem que ter sim palestra para os pais. Nós temos na nossa igreja escola de pais, em que a gente fala sobre isso. E as classes de criança, por exemplo, nunca tem que ser uma classe só um homem Ah, sozinho, sempre um casal, um menino e uma menina, um homem e uma mulher dando aula. Né? Isso é importante. Classe de adolescente tem que estar. E, claro, tem que ter obreiros na igreja em todas as áreas. Nossa igreja é grande, a gente sabe. tem E que ter quem uma puder supervisão. tem que ter obreiro, supervisão direto, olhando o tempo todo. A gente tem que estar olhando, porque, principalmente igrejas que parece que são labirintos, não é verdade? São cheias de escadas. Então, A uhum. maioria das igrejas a gente vê, tem muita escadaria, tem muitos Lá na ambientes, muitas torre, salas. né? Lá no. Então, isso tem que estar de olho. E outra coisa, eu vejo assim, os pais têm que ter o Sim. cuidado de não deixar os filhos ficarem na igreja até tarde sozinhos. A gente lá na igreja dá essa dura, porque toda segunda-feira na nossa igreja lá tem o 2D. Então, uma das reclamações que a gente fala, olha, deu o horário, terminou, vem buscar seus filhos. Sabe? Não fique deixando Uhum. eles sozinhos aqui, porque isso acontece. Já aconteceu na nossa igreja mesmo.
Ah, Não de ir com a deixar amiga para solto, né? casa e pegou carona. Outra coisa, cuidado com as caronas, porque o que aconteceu na nossa foi agora. Pegou Ótimo. carona, foram 3 meninos e uma menina sozinha. Aí disseram agora como é que vai provar? Que o menino deixou os meninos em cada casa e deixou a menina por último. E a menina alegou que foi estuprada. Ah, mas e agora? Como vai provar? É. Então, as mães têm que orientar suas filhas, têm que dizer, minha filha, não pegue carona com Uhum. ninguém desconhecido, né? Tome Não é porque cuidado. existe uma modernidade, um mundo digital com facilidade, celular e tal, que a gente simplesmente vai abrir mão dos filhos e deixar solto, né? E mesmo assim, ainda tem perigo. Mas Mesmo deixa eu te assim, ainda... contar. Eu atendi Sim, uma conta. menina, eu Ah, atendi uma menina lá na igreja de 14 anos. A mãe chegou lá desesperada, chorando. E a menina, a franzina, assim, uma menina magrinha, franzina, assim, com aquela carinha de inocente, boba. Eu falei, o que aconteceu, irmão? O Silas estava comigo nesse dia e a gente falou, meu Deus, o que aconteceu? Irmã, olha, eu moro numa comunidade e é muito perigoso. E eu pensei assim, bom, como eu estou sempre trabalhando fora, eu vou comprar um celular e deixar com a minha filha, pelo menos ela fica dentro de casa e não corre perigo. Aí eu falei, irmã, a sua filha com o celular na mão, ela está em comunicação com o mundo inteiro. A senhora está pensando, está com medo da comunidade aí fora, mas a sua filha está com aparelho que se a senhora não orientar, ela vai se envolver com pessoas que estão no mundo inteiro. E justamente o que é uma aconteceu? porta de entrada. Na porta de. Olha o perigo, a inocência da mãe, para não preocupada da menina ir para a rua, porque morava numa comunidade perigosa, né? Por causa de bandido. Ah, pelo menos em casa ela fica lá no celular, tá? E eu posso falar com ela toda hora, né? Tá ali Certo. olhando direitinho. Mas a menina pegou o celular e começou a conversar com pessoas no celular. Daqui a pouco se envolveu com um pedófilo lá no celular. E ela foi parar, saiu de onde ela estava. Olha só, porque eles são sagazes, né? A menina Tem boba, experiência. bandida, sem experiência, foi parar lá em Duque de Caxias, na casa de Ah, um cara que era pedófilo e foi abusada por ele. A mãe entrou em desespero quando a garota chegou em casa chorando, que caiu em si, que ele deu tudo para a garota voltar. Quando ela foi dar queixa na delegacia, o delegado falou: minha filha, a sua filha nem é a primeira, não. Nós estamos caçando esse homem, que ele tem feito isso com várias meninas. Eu falei, irmã, a uhum. senhora não sabia que a senhora estava dando um celular e que isso aqui tem que ter controle. Então, olha só, às vezes você está dentro de casa e está falando com um pedófilo. Você está falando, né? A menina está lá no relacionamento e nem sabe. Outra alerta para as mães que a gente tem que dar. O que os pedófilos Fala. gostam? De foto de bebê nua na internet. As mães inocentes, meu Deus. Ficar expondo seus filhos, seus bebês pelado. Fica botando seus filhos com a roupa, com o uniforme da escola, postando no Facebook, postando no Instagram. Né? Ah, isso aí é uma dica para Chama quem gosta de atenção. chamar atenção. É. E isso, quando você entra nessa Safernet, sabe? Eles dão várias dicas para os pais. É muito importante entrar nesse site da Safernet, que eles dão várias dicas para os pais para não expor seus filhos pelados, para não expor os seus filhos com o uniforme da escola. Gente, tá Que cheio de pode ser gente um doente. fetiche, né? Tá cheio A de gente doença. nas redes sociais e eles vão atrás dessas crianças. Então tem que ter muito cuidado. E olha, muito cuidado com o celular na mão de criança. Porque, olha, Uhum. Virgínia, eu vou te falar uma coisa. Eu tenho atendido crianças de 6 anos já viciadas em pornografia. Crianças que Eita. já o diabo já vai, que você vê o sexo é algo tão puro, tão lindo que Deus Uhum. criou, Uhum. tá? Mas aí o inimigo vem e já começa a adoecer a mente dessas crianças. Porque eu atendi E antigamente esse, e esse, esse, esse gatilho, como é que ele pode ser disparado? Né? Ela recebe uma mensagem e aí aquilo sim, atrai, olha, ativa. tem Ela várias tem uma mensagens e recompensa? desenhos hoje que estão Ah, levando para pornografia. fala Gente, sobre isso. tem vários desenhos na internet que a criança vai vendo, né? E a criança, ela aprende a usar essa ferramenta aqui que a gente tem dificuldade, mas elas já usam com a maior facilidade, não Uhum. é? Eu É, vejo faz que eu tenho parte do minhas netas corpo aqui, dela. de 10, o outro de 6, que usa isso aqui. Como é que você achou isso? Como é que você... É uma facilidade. Então, tem vários desenhos hoje maliciosos que já levam para a área da pornografia. E quando você está vendo certos desenhos, certas coisas, não caem umas janelinhas?
criança, é assim que eu já atendi um menino de 6 anos que ficou tia. É verdade. Eu veio aquela janelinha, vi uma mulher com o peito de fora. Menino, é curioso. É um pop-up, é um anúnciozinho, ele vê um clica lá. anúnciozinho, ele clica lá, dali pronto. Minha filha, o pecado é inerente. Não tem idade. Uhum. Já fui Curiosidade. concebida em pecado. E o diabo, ele quer, aquilo que você falou, uma brecha para segurar. Ele joga a isca para você Pega cair. aquela vida preciosa. Porque, e olha, vai... é muito interessante as pesquisas que eu tenho, que eu atendi adultos, que falavam assim, Elisete, eu comecei a ficar viciada em pornografia quando eu tinha 13 anos, com a revista Playboy, meus amigos me davam, né? Aquela coisa do pai passar para o Na filho. época, né? Mas eles esperavam, antigamente, o pai até esperava o filho fazer 12, 13, né? Aquela coisa do pai machista, que meu filho tem que ser homem, né? Aí levava geralmente para uma casa, né, aí estimulava. Eu já, pais que não eram cristãos, eu atendi muitos homens que meu pai não era cristão, e com 12 anos falou, você é homem, vamos embora, te levo lá, levava. Ou então dava uma revista de pornografia. Ali já abre-se a janela para essa área. Né? Começava com 12, hoje não é mais 12. Hoje é criança de 5 anos. A menina que vem aqui na minha casa, que faz o meu cabelo, ela falou, Elisete, o meu filho, eu deixando ele ver desenho, né? Mas um dia ele falou, mamãe, tá aparecendo coisas aqui que eu não tô gostando. Olha a criança com uma sensibilidade, Jota. Eu falei, menina, ainda bem. Que ele percebeu, ele falou, mamãe, tá aparecendo quando ela viu, ela falou, Elisete, tava aparecendo foto de homens nus. E ele falou, mamãe, isso aqui, né? Quer dizer, o diabo, minha filha, ele sabe como atrair uma criança, como interferir na vida espiritual de uma criança. Ele sabe os propósitos que Deus tem. E a tecnologia, ela tem essas duas bandas, né? Ela tem o lado que favorece conhecimento, esclarecimento, é uma ferramenta maravilhosa para o evangelho, etc. Mas se você não tiver discernimento, clareza, não tiver preparo, e uma criança não tem, você descamba para o outro lado. Né? Pastora, tem duas pessoas aqui pedindo o nome do livro da esposa do Rick Warren. Pode repetir? Estão pedindo aqui, da Ruth. Tem o nome do livro? É A Importância do Perdão, que ela conta a história dela. Ótimo, tá? gente. É muito linda a história dela. Tem também A Importância do Perdão, tá. Da mulher, Ruth Warren, o nome dela. Ruth Warren, mulher do Rick Warren. Um livro muito bacana que fala, a Dona Parton, a gente trabalhou um livro dela, que ela fala assim, essa não é a vida que eu esperava. E ela conta a história dela. Ela conta que ela e todas as irmãs delas, as 3 irmãs dela, foram abusadas pelo avô. E a avó ficava sentada na sala, né? Enquanto o avô no quarto abusava das netas. E a avó consentia, porque naquela época, vou perder o marido? Como eu vou sobreviver? Porque, infelizmente, muitas mães sabiam. Muitas mães. Bem. O próprio testemunho da Damares, você já ouviu o testemunho da Damares? Claro. Que foram pastores que abusaram dela. E cada vez mais as mulheres têm coragem de falar. Porque... Como é que vai ser? Fala. Isso. Porque falando, elas vão encorajando outras mulheres para que se libertem desse silêncio. Pastora, vamos falar de perdão. Como é que fica o coração, a psique de uma mulher? Porque após isso, eu já conheci também muitos casos de pessoas, amigas e tal, que tiveram desdobramentos, consequências, sequelas de abuso sexual, né? Desde o trauma, síndrome de pânico, toque, né? Problema para se relacionar com o marido, com o sexo oposto, tudo isso. Então, como é que vai funcionar, querida Elisete Malafaia, o perdão na vida dessas pessoas? Olha, o perdão é vital. Você falou agora de perdão. Eu lembro de uma menina que eu atendi. O abuso sexual, o diabo, ele é treteiro e ele odeia a mulher, porque ele sabe, Virgínia, que nós somos o ponto de equilíbrio nessa terra. Poderosos. Nós somos a arma secreta de Deus nessa terra. Amém. Sabe? Nós estamos aqui para ser aquela que traz um equilíbrio emocional, um equilíbrio espiritual, um equilíbrio físico. Como uma mulher saudável é vital na vida de uma criança, na vida de um ser humano, na vida do marido, na vida dos filhos, na vida de uma amiga.
sabe? E então o É. inimigo nos odeia. Por isso que a gente sabe, por mais que homens sejam abusados, mas o índice maior é de mulheres, e de maus tratos é na vida de mulher, né? Uhum, Tu vê quantas mulheres uhum. sofrem maus tratos físicos, apanham, né? Violência, né? Física, porque ele sabe que uma mulher saudável, Virgínia, ela é uma bênção nessa terra, ela é um ponto de equilíbrio. Eu atendi uma menina, e no casamento, uma mulher que foi abusada vai interferir no casamento sexual. Muitos homens depois até se divorciam, né, buscam outras pessoas, porque uma mulher, coitada, que não foi curada nessa área, ela vai ter Sim. problema na área da sexualidade. Porque todas as vezes, se ela não se libertar do trauma, o trauma é isso, você tem que se libertar, porque senão, se você não se liberta, todas as vezes que você lembra aquela situação, para o seu cérebro, é como se aquela situação estivesse acontecendo na hora. Porque o nosso cérebro não tem noção de passado, presente e futuro. Por isso, sabe, que é importante a gente liberar o perdão para haver cura da alma, Uhum. do corpo e no espírito. Porque quando não há essa libertação, essa restauração, essa cura do trauma, você fica prisioneira no corpo. O teu corpo, as emoções que não são expressas, O elas corpo nunca sofre. morrem. Então, elas É, vão sair de alguma forma, numa doença, como você falou, num toque, numa é. depressão, né? Num transtorno de Psicossomático. ansiedade, né? Então, Uhum. muitas erupções na pele. Aquilo que está lá dentro, que não é expressado, vai sair de alguma forma, em forma de dor. Então, a É. fala é vital. É através da fala que a gente cura. E a gente vê isso na Bíblia. Quando Jesus foi na mulher samaritana, ele foi no trauma dela. Ela tinha uma dependência emocional muito grande. E aí, quando ele falou, mulher, vai buscar seu marido. Ela falou, não tenho marido. Jesus falou, disseste muito bem. A cura vai começar, que você começou a falar a verdade. Mas deixa eu voltar aqui para falar da importância no casamento. Eu atendi uma menina que ela foi Sim. abusada pelo pai com 3 anos. Aí ela foi trabalhar em casa de família. Em todas as casas de família que ela passou, ela foi abusada pelos filhos do patrão, pelo patrão. E Deus abençoou essa menina com um casamento, um homem maravilhoso. E há 4 anos atrás, essa menina me procurou na minha igreja. E ela falou, Lisete, Sim. eu quero te procurar porque o meu casamento vai acabar. Meu marido não aguenta mais, porque todas as vezes eu quase não tenho relação sexual. Eu tenho 2 filhos, mas só Deus sabe como esses 2 filhos eram com tanta dor. Todas as vezes que eu tenho relação sexual, Elisete, parece que está me dando uma facada. Parece que está entrando uma facada na minha vagina e eu não aguento de tanta dor. E meu marido não suporta mais. Meu marido está até adoecendo, já estava adoecendo o esposo também. Aí Sim. eu falei, me conta a sua história, né? A gente começa a ouvir a história. E aí ela foi contando as dores. E nisso ela chorava, ela se contorcia. Porque ela começava a lembrar todas as vezes. Né? Mas aí o que a gente faz? Vai dando a lembrança, né? Tem que ter essa lembrança, tem que chorar, é o E que está lá guardado. reprocessar também, né? Processar essa dor, né? Para que se fale e haja o perdão. Então, a área que ela teve mais dificuldade de perdoar foi o pai, porque o pai, desde os 3 anos, ela lembra, né, do que o pai fazia. E É. é uma dor muito grande, a gente sabe disso, né? Eu sei que Ainda aquela mais de uma menina. pessoa que diz que te ama, né? E que deveria te proteger. É isso aí. E aí a gente vê também a dificuldade de quem passa por isso ter um bom relacionamento com Deus, porque vai interferir na área espiritual com Deus. Porque Deus não é nosso pai. É o Então, se pai. você não Aham. teve um pai presente que te maltratou, como é que você vai confiar em Deus, que é pai? É outro pai que vai Sim. te decepcionar. E eles fazem isso inconsciente, nem percebe, né? E ela, no fundo, tinha mesmo. Eu sou zangada com Deus. Eu sei que não naquele processo que não foi, né, um processo de 1 ano, foi bem um Não foi processo de 2 fácil, anos né? de Aham. tratamento, que é algo que foi muito doloroso. E quando ela conseguiu Hum. falar daquilo, porque o perdão é isso, quando há o perdão, que você perdoa, você fala e aquilo não te traz mais dor. Porque perdoar, as pessoas pensam assim, eu tenho que esquecer para Vai perdoar. esquecer. Não, perdão não Não. é esquecer. Perdão é não guardar mais ressentimento nem mágoa. Quando a palavra perdão já diz, perdão é uma perda grande, você vai passar por perdas. E você vai ter que, Uhum. né? Perdas emocionais, perdas às vezes físicas, sabe? Então você tem que aprender a perdoar, não guardar mais ressentimento. Você fala daquilo, mas aquilo não te traz mais dor. Você liberou. Porque quando a pessoa não perdoa, a pessoa está dentro de um cativeiro. E essa é uma É. das táticas de Satanás, né? O E fica perdão carregando aquilo a vida O perdão toda.
Virgínia, é a chave que nos liberta do cativeiro. Uhum. Enquanto você não fala, eu perdoo, você está presa no cativeiro. Agora, quando você fala, eu perdoo meu pai, eu perdoo aquela pessoa, em nome de Jesus, eu perdoo. Aí o cativeiro é aberto, você sai. Agora, vai haver um processo para que você possa Isso. elaborar o sofrimento que você teve. Porque o problema é que muitas pessoas dizem assim, eu disse que perdoei, mas tá aqui. Calma, fale e depois é um processo. Tem pessoas que, cada uma pessoa é um A indivíduo gente se diferente, treina para perdoar, né? Vai haver um Vamos ver processo, assim. você vai durante Um alguns períodos processo. chorar, durante alguns períodos lembrar, mas vai chegar um momento que isso vai ser sanado. Você vai poder falar Amém. e o teu cérebro não vai mais codificar aquilo como um trauma, como uma ferida. Esse é o Isso. segredo. Então, o segredo Aí que eu vem a falo vitória. para muitas Vitória. pessoas que eu atendo, eu falo que é assim, Elisete, eu falei, vamos falar, orar aqui. Fala, eu perdoo, cita o nome da pessoa. Em nome de Jesus. Fale tudo que ela lhe fez. Ou escreve. Às vezes eu mando escrever, porque tem gente que é tanta coisa, né? Eu mando em casa, escreve tudo que aconteceu. Fala tudo que você sentiu. Expressa tudo que você tá. Bota aí essa dor. Vomita isso tudo. Né? Escreve, escreve, escreve. Ou grava. E aí depois você vem aqui. E aí Aí começa a você vai a um limpar. pastor, você vai a um conselheiro, você vai receber uma oração. Isso. Satanás, Virginia, não tem mais legalidade. Quantas pessoas são curadas através É disso? um Isso perdedor. é Ele é a um cura perdedor. interior. Isso é um processo de santificação que a gente vai passando diariamente. Né? E E aí, sai isso com é a bom para o teu vitória. cérebro, porque quando você lembra, aquilo não lhe causa mais dor, então não lhe afeta mais E aí espiritualmente, você pode emocionalmente, ajudar nem outros fisicamente. também com isso, E o né? bonito é isso, porque É é isso. isso que a gente está É vendo hoje. fazer Muitas valer essa pessoas tinham dor. vergonha de falar. É. Muitas pessoas tinham vergonha. E aquilo que eu falei, o diabo mantém o trauma, mantém o silêncio, porque o silêncio, ele expande. Né? O trauma É. vai fazendo em outros. Isso aconteceu comigo. Hoje, quando eu tenho um trabalho com as mulheres lá, encontro de crescimento, que a gente faz às terças-feiras, quando a gente trabalhou esse livro, Essa Não é a Vida que Eu Esperava, que a dona Pardo fala sobre o que ela passou e outras mulheres, aí elas falam assim, gente, eu não passei por nada, caramba, eu estava dando um valor a isso, achando que eu era a pessoa mais miserável, mais sofrida. O que eu vejo outras mulheres passarem, isso não é nada. Olha como é importante a gente falar, porque a gente Sim. cura outras pessoas. A nossa dor vai servir para curar outras E pessoas. mulheres que são curadas ajudam a curar outras mulheres, se fortificam e a gente vai fortalecendo. Pastora, eu estou preocupada porque daqui a pouco vão derrubar a nossa live. Eu falei que ia passar muito rápido. Eu falei, gente, é um assunto quente, muito bom, necessário. Mas a gente tem que ir encerrando. Deixa eu responder que o pessoal está perguntando muito. Essa live, ela fica salva no IGTV do Pleno News. Vocês podem ir lá depois, só que eu preciso terminar no horário, porque senão derruba. Derruba, isso aí. Né? A gente pode até voltar depois, voltar no outro momento, continuar de uma maneira assim, com outros desdobramentos sobre o mesmo assunto. Porque é um assunto muito extenso. É um assunto maravilhoso. Vários desdobramentos, precioso. sim, como elas. Né? Eu aconselho, primeira coisa, se você passou por um trauma, isso vai depender de. Tem pessoas que são curadas, elas mesmas, elas choram, elas extravasam, elas e Deus. Tem outras não, que precisam conversar com alguém. Busque um aconselhamento. Né? Vá ao seu pastor, vá a uma terapia, vá a alguém de confiança. Porque a Bíblia é linda, quando a Bíblia diz em Tiago 5,16, confessai as vossas culpas, os vossos sentimentos uns aos outros, para que sareis. A oração de um justo pode muito em seus defeitos. Então, é importante você falar. Quando você fala, você quebra toda a legalidade de Satanás sobre a sua vida. Ele não te mantém... Pastora, vamos tirar uma foto? Sim. Nós duas. Opa, outra. Ótimo. Agora eu volto com os comentários. E aí, o que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que agradecer muito, 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 muito. Adorei a live, a entrevista. Eu gosto muito. O prazer foi meu. É muito bom. Agradecer pelo seu tempo, pelo seu carinho. Aí a Lorena, a Regina ajudando. Um beijo também para as duas. Beijão para você. Que assessoram. E a pastora, obrigada, linda. Eu só quero deixar um texto para terminar aqui, primeiro Tessalonicenses. Guarda esse texto que diz assim, que a paz de Cristo domine todo o vosso ser.
e todo o vosso espírito, alma e corpo estejam saudáveis, estejam em equilíbrio diante de Deus, tá? Que vocês sejam pessoas abençoadas. E se declare sempre, olhe no espelho, isso é importante para o cérebro. E diga, eu sou abençoada, eu sou escolhida por Deus, eu sou Amada. amada, eu sou ungida, eu sou vitoriosa. Declare isso, independente do que aconteceu na história de vida, tá? Amém. Somos todas amadas. Deus te abençoe, Virgínia, tá? Um Ai, abração aí. Foi muito você bom estar com também. vocês aí. Tá? Obrigada. Beijo, querida. Fica com Beijo. Deus. Paz. Bom, aqui a gente se despede, né? Agradeci a nossa entrevistada, espero que vocês tenham gostado. Muita gente participou, não dá para responder tudo, mas eu tenho realmente que encerrar para poder salvar essa live que fica lá no IGTV, lá não, aqui no canal do IGTV do Pleno. Tá? Obrigada, a gente vai continuar com as nossas lives, fiquem ligados. Hoje tem live 18 horas. Quinta, quarta, quinta, sexta. Vamos em frente, porque aqui notícia é de verdade e entrevista também. Beijo para todo mundo. Tchau.